quando ela te convence a desistir, e é o que eu falo, não tem nada de errado de um dia você falar que não quer mais, desde que nunca seja por causa de um subconsciente quebrado e disfuncional, por causa de algo problemático. E alguns vão falar assim, Luciano, ele engravidou a rebote, ele está noivo, ele casou, ela casou. Mas não sabe o que significa isso? Significa que todos esses cenários catastróficos que eu falei, ele vai ter um efeito dentro de você. Eu estou explicando cientificamente para você entender que a sua decisão de desistir não está baseada em não acreditar. Vou explicar já já. Vamos lá. Não é não acreditar. Vou até anotar aqui para não perder a linha. Aí o que acontece? Naquele momento que você tem uma quebra, você vai lá e pá, você quebra no meio assim, ó. Sim ou não? Aí você fica literalmente em pedaços. Você fica em pedaços. O seu emocional fica destruído, sim ou não? Aí você vai acontecer a seguinte coisa. Vamos supor que essa parte aqui, tá? É algo que é pequena, teoricamente, comparado ao corpo, mas ela é o quê? A sua mente. Tá? Vamos dizer que é o seu subconsciente. E aí o que aconteceu? Aquele evento que você acabou de passar, de uma dessas 20, de um desses 20 cenários, ou pior, né? Às vezes é mais de um, você consegue viver 3, 4, 5 cenários desses catastróficos. O seu subconsciente, ele leva o quê? Um impacto emocional. Quando leva impacto emocional, acabou de acontecer uma coisa importantíssima que você tem que entender. Nessa hora, o seu subconsciente passou a ter um aprendizado. Qual é o aprendizado? Essa relação ou relações conjugais, a partir de hoje, está associado à dor. Aí a sua mente só enxerga assim, ó, inconscientemente. Nossa, dor. Aí a pessoa se reaproxima. Não, isso é só dor, é dor. Não, é dor. Aí o que acontece? Nessa hora, por causa do aprendizado que você instalou num piscar de olhos, exatamente, por causa de um trauma, por causa de um choque emocional que você teve, que inclusive, quer ver como é verdade? Vou provar mais uma coisa para vocês aqui. Agora é ao vivo, nós vamos tocar o terror. Quer ver como é verdade? Quem aqui lembra exatamente aonde estava a situação, o cômodo da casa ou o lugar, quando você recebeu a notícia que ele não queria ou ela não queria mais você e ia querer se separar de você? Quem é que se lembra dessa cena? Lembra mesmo, tem a lembrança. Fala, nossa, escreve para mim. Eu estava no quarto, eu estava na sala, ele me mandou um WhatsApp. Quando ele mandou, eu estava no escritório, eu estava dentro do carro, ele me chamou para tal lugar. Quem que escreve aqui? Coloca para mim aqui. Quem está sacando o que eu estou falando? Gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar para vocês a saída disso. Olha lá, no escritório, eu estava no quarto, no sofá. Olha que louco. E se eu for perguntar, você vai lembrar de mais detalhes. Eu estava no trabalho, na cozinha, eu estava na sala, eu lembro que eu estava na cozinha, eu estava indo atrás dele, lembro de tudo, estávamos no corredor, no carro, no gazebo do quintal de casa, estava na sala quando ele me chamou para a cozinha. Para a cozinha? Subiu, perdi. Estávamos conversando no quarto. Olha aí, ó. Eu arrisco dizer que 100% das pessoas que estão aqui, no momento daquela notícia decisiva, se lembra do que aconteceu. Por quê, galera? Vamos lá? Voltar para o nosso exemplo? Porque é o seguinte, quando você teve a notícia, você recebeu uma informação, um evento sobre altíssimo impacto emocional. Altíssimo impacto emocional. E o que acontece com isso? Quando você tem um evento sobre forte impacto emocional, acontece um efeito, vamos chamar assim, é como se aquela memória se cristalizasse.
ela não fica numa memória superficial e temporária. Ela vai para dentro, ela entra em todo o seu sistema emocional e ela cria um processo lá de cristalização. Vou falar tá assim, para ficar mais fácil. Ele cristaliza aquele evento. E aquele evento vai gerar duas memórias. Como assim, Luciano? Duas memórias. A primeira memória é chamada, a gente chama de memória racional, que é o quê? É isso que vocês acabaram de colocar para mim. Eu lembro da onde estava, eu estava na cozinha, eu lembro até do sentimento, eu estava com tal roupa, eu estava olhando para o chão, eu olhei para ele, ele virou as costas para mim. Eu sei disso que você lembra. Por quê? Porque essa memória, vamos dizer assim, a memória da lembrança, de eu lembrar o que acontece, a imagem. Só que tem a segunda memória. E essa é a mais complicada e a mais profunda. A segunda memória é a memória que a gente chama de memória emocional. O que significa memória emocional? É a hora que você instala um programa no seu subconsciente que associa aquela dor a um determinado tipo de evento, por exemplo, engasguei tudo, né? Como, por exemplo, um relacionamento ou com aquela pessoa. E aí o que acontece? Você quer a pessoa. Racionalmente, você fala, você quer, porque existe o lado ruim lá da saudade, o lado que você tem saudade, quer e tal. Só que o que acontece? O primeiro gatilho que a pessoa dá, que ela fala que ela não quer, e etc, a sua mente fala assim, ó, tá vendo? Você vai sofrer de novo. Você vai passar por tudo aquilo de novo. E a sua mente entra num processo de autodefesa. E nesse processo de autodefesa, ela te incentiva a desistir. Quando ela te convence a desistir, e é o que eu falo, não tem nada de errado de um dia você falar que não quer mais, desde que nunca seja por causa de um subconsciente quebrado e disfuncional, por causa de algo problemático. O que eu quero dizer? Se um dia você tomar a decisão de falar, eu não quero mais, eu quero que você tenha, eu quero que você tenha um sentimento, algo tão profundo em você, que não existe dor. Pelo contrário, você tem libertação, você não tem mágoa, você deseja até o bem da pessoa genuinamente, porque nesse momento você está olhando para um resultado diferente. Porque o que acontece com 99% das pessoas que desistem das próprias relações, porque passaram por dores, sofrimentos. Olha lá, tá passando um rodo. Porque não sei o quê, porque tá falando mal, tá com outra, tá com outro, já disse que não me quer, só me humilha. Tudo isso te gera dor associada. Isso não quer dizer que você tem que voltar com a pessoa para sofrer. Pelo contrário, você tem que destravar o que travou dentro de você.